Salve Maria! Depois de termos visto a presença de Maria na Bíblia, hoje começamos um novo capítulo. A história da evolução da Mariologia, ou o título mais apropriado, 2000 anos de história, um longo caminho para conhecer Maria. O autor da carta aos Hebreus começa o seu livro dizendo que, depois de nos ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, Deus falou-nos ultimamente pelo seu Filho. Crucificado, morto e sepultado, Jesus Cristo ressuscitou, deixou as últimas recomendações, partiu para o Pai e enviou o Espírito Santo. E começou a história da igreja. Melhor, a história já começou com Cristo, mas uma história que nos tem aí agora como protagonistas. Uma história que continua sendo escrita. Por isso que há teólogos que dizem que os Atos dos Apóstolos continuam hoje esses atos escritos por nós. O autor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, ele nos fala assim no início do seu Evangelho. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como não nos transmitiram aqueles que foram, desde o princípio, testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Muitos empreenderam escrever essa história, inclusive Lucas. Mas nós sabemos que com a morte do último apóstolo, cessou a revelação. A revelação, como nós a temos hoje na Bíblia, a palavra de Deus, parou com a morte do último apóstolo. Tudo indica que tenha sido São João, já no final da década de 90 do primeiro século. Começam agora outros a escrever a história da igreja. E nós temos no século II alguns documentos, muito poucos. Eram tempos de expansão da igreja. Não era tempo com tanta facilidade assim para se escrever. Mesmo porque nós sabemos que aquela época era difícil de ter até material para escrita. Mas o mais importante é que a igreja estava sendo perseguida, martirizada, e o que se escrevia era mais em função, como foi o caso até dos apóstolos, de alguma necessidade aqui, da consulta de uma comunidade, eram mais cartas. E assim temos os primeiros textos de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio, que faleceu entre o ano 107 e 110 do segundo século. Nós chamamos um escritor apostólico, isto é, está entre aqueles escritores da igreja que tiveram contato direto com os apóstolos. E quando ele estava no navio e estava sendo conduzido a Roma para o martírio, ele escreveu algumas cartas. E nessas cartas afirma que Cristo é da estirpe de Davi e de Maria. Verdadeiramente nasceu, comeu e bebeu. Verdadeiramente foi crucificado e morreu. Nós vemos já nos primeiros escritores esta preocupação de deixar claro que Jesus Cristo não é assim um mito. Foi uma pessoa, carne e ossos, Deus que se encarnou entre nós. Deus, sim, mas que se encarnou, que verdadeiramente assumiu a natureza humana. Então, a partir dali, quando se fala de Maria,
é na linha daquilo que encontramos lá em Gálatas 4:4, quando Paulo diz que Cristo nasceu de uma mulher. Isto é, ele testemunha que não é um fantasma, não fez de contas que apareceu aí com um corpo, mas realmente teve um corpo de Maria. E Santo Inácio diz mais: a concepção virginal de Jesus, seu nascimento e a morte de cruz são três grandes mistérios que se realizam no silêncio de Deus. Então, quando fala da concepção virginal de Jesus, Santo Inácio de Antioquia faz uma referência a Maria. Mas depois temos São Justino. São Justino, que faleceu em 165 da era cristã. Ele, na verdade, inicialmente era um filósofo e na filosofia procurou respostas para aquelas angústias dos homens e mulheres que são as perguntas de todos os tempos. São as perguntas que as gerações atuais também têm. Aliás, ele disse que no cristianismo ele encontrou a verdadeira filosofia, a verdadeira resposta para os problemas que ele procurava. E ele defendeu a concepção virginal de Jesus, que, embora atestada no Evangelho, era contestada por contemporâneos seus. E São Justino foi o primeiro a destacar e fazer um paralelo entre Eva e Maria, vendo assim, Eva, aquela pela qual veio a nossa criação, as primeiras promessas. Maria, aquela que nos trouxe o Salvador e pela qual nos veio a salvação. Diz São Justino, Eva desconfiou de Deus e lhe desobedeceu, enquanto Maria acreditou em Deus e lhe obedeceu. De um lado, diz São Justino, tivemos o pecado e a morte com Eva. Já com Maria, tivemos a salvação e a vida. Este paralelo entre Eva e Maria vai voltar depois em vários outros santos padres. E é muito interessante, porque Eva, aquela nossa mãe na ordem da criação, ela acabou sendo vista, e é vista realmente, como aquela fonte de tanta miséria para nós. Mas o próprio Deus se encarregou de colocar no caminho da humanidade, em sua história, uma outra mulher que nos trouxe a graça e a verdade. Ainda neste segundo século, nós temos um livro famosíssimo, o Proto-Evangelho de Tiago. Mas sobre isso voltaremos a falar no próximo bloco.